Olá, quanto tempo? Tudo bem com vocês? Para a glória de Deus, vamos voltar aos estudos, né? A gente não pode parar, pela misericórdia de Deus. Fiquei feliz esses dias, algumas pessoas me chamou e sentiu falta dos estudos, né? Eu fico feliz, imagino o Senhor, né? Porque o motivo aqui, o intuito, é a gente ter esse tempinho aqui, esse contato pela internet, pelas redes sociais, da gente falar da palavra de Deus, que é o mais precioso que a gente tem nessa terra, né? É a nosso instrumento, nossa instrução, nosso livro, nosso manual de vida, né? Tudo que a gente precisa é a palavra. E a palavra ela fala sobre todas as áreas da nossa vida. Então Deus é tão maravilhoso que ainda deixou, né, uma palavra maravilhosa dessa para ser uma instrução na nossa vida, para dar a gente um direcionamento, né? Então, por mais que o homem tenha pecado na época de Adão e Eva, né, que permitiram aí a desobediência gerar fruto, né, que é o pecado, Deus ainda foi tão perfeito de ter vindo, né, em Jesus, ter vindo como homem e morrido por nós, né, passar esse sacrifício todo para reconciliar a gente com Ele, né. Então, além do erro ser nosso, né, do ser humano, que muitas vezes é o que eu falo, Deus é maravilhoso, a gente, né, o ser humano que complica as coisas, nós complicamos tudo, e Deus é tão perfeito que ainda morreu por nós e veio, né, e deu sua vida por nós, para a gente ter essa aliança novamente com Ele. Então, é muito importante, né, o tempo que a gente para falar da palavra de Deus. É muito importante a gente ter esse tempo durante o dia. É o mais importante, na verdade, né? Então, eu vou voltar aí com os estudos e eu espero que alcance, né, continue alcançando vidas para a honra e glória do Senhor, que é tudo para a honra e para a glória dele. E eu vou deixar um versículo aqui hoje, que está em Salmo 25:14, que diz assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará ao conhecer sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Então esse versículo é muito claro, né? Está falando que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, Deus vai ter intimidade com quem teme a Ele. Não tem como a pessoa falar, eu não temo ao Senhor, eu não acredito, não desacreditei, sendo que o erro, né, de muitos problemas que a gente passa é nosso mesmo, né, não é de Deus. Então, Deus é maravilhoso e Ele quer ter intimidade com o ser humano, Ele quer ter intimidade com nós. Só que a gente tem hora que é muito duro, né? A gente não abre o coração como deveria. A gente coloca o nosso foco em homens, objetivo de vida em homens, e esquece que Deus é que tem que estar nesse foco, né? O foco tem que ser Deus. Primeiro, acima de tudo, acima de filho, acima de marido, acima de casamento, acima de trabalho, acima de dinheiro, tem que estar acima de tudo. E nós não vemos isso muitas vezes. Então, aqui o versículo está falando sobre a intimidade do Senhor. É para os que o temem. Não está falando que é para qualquer um. Deus vai ter intimidade com aqueles que temem a Ele. Então, e está falando aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a pessoa que teme a Deus, Deus vai ter uma intimidade com essa pessoa e vai se revelar, vai, né, fazer conhecer a aliança que Ele tem com o ser humano, com essa vida. Então, ele está falando, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. A gente precisa estar olhando para o Senhor em todo o tempo. Pois ele tirará o pé do laço. Ou seja, ele te livra de muitas coisas, muitas situações a partir do momento que você entrega a sua vida e caminha com ele, crê nele, usa a sua fé e fala, eu creio. Ele vai estar na direção da sua vida e vai tirar você de situações, de provações que você nem imagina, né, em sair, mas Deus faz isso por nós, não é nós que fazemos, a glória é dele, a gente não pode nada, o poder está nele. Por isso que muitas pessoas que eu aconselho, eu falo sobre isso, né, que eu consigo conversar sobre esses assuntos e que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Deus não vai obrigar ninguém a abrir o coração. Ele tá ali, do jeito que ele tá ali para mim, para fulano, para ciclano, ele tá para todos nós, né? A morte dele foi para todos nós, para alcançar, né, todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer que o ímpio venha se perder, né, que não conheça ele, que a pessoa que já começou a caminhar com ele se perca. Deus não tem prazer nisso, Deus quer que salva, né?
Todos nós, então a chance é igual para todos. Só que infelizmente muitas pessoas esquecem disso, não abre, né? Não abre. Como é que Deus vai ter intimidade? A pessoa vai ficar continuando girando, 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 parando no mesmo lugar, sem sair dessa provação, porque ainda não entendeu que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus, nós não dependemos só de dinheiro, nós não dependemos de fulano, eu tô com medo de ficar desempregado, eu tô com medo de cair, de passar a luta. Não importa, irmão. Se a gente tiver que passar a luta, a gente vai passar. Se a gente tiver que passar a provação, não, a gente vai passar. Se Deus permitir que a gente passe, é por algum propósito, crescimento espiritual, fortalecimento, intimidade com Ele. Mas se a gente não tá pronto para isso, se a gente não tá com a cabeça voltada para Deus, se a gente não tá com o coração aberto para Deus, a gente vai ficar girando e vai parar no mesmo lugar, a gente não vai sair dali. Então, a intimidade de Deus, a intimidade que o Senhor tem é para os que temem. Então, procure se abrir para Deus, teme ao Senhor, tenha entendimento da sua palavra, conheça Deus. Não deixe que sua vida, os problemas, te afunda no mar, que você não consiga enxergar onde está Deus, que você não consiga enxergar a graça de Deus, o amor de Deus. Não deixe que problemas venham cobrir o amor que Deus tem pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Mesmo que seja difícil, a gente tem que continuar olhando para Ele. Se a gente olha para Ele, não importa mais nada. Mas se a gente para de olhar para Ele e começa a olhar para as situações, para a gente começar a olhar para o mundo, para as pessoas, a gente vai se perder, a gente enfraquece e perde o foco, né? O propósito de vida. Porque o nosso propósito de vida é viver para o Senhor com Ele e depois, quando Ele voltar, levar a gente com Ele, né? Então, nosso propósito é esse aqui na Terra. Então, o que adianta a gente preocupar com tantas coisas que vai ser tão passageiro aqui, sendo que isso vai passar, né? Tudo isso passa. Coisas físicas, coisas materiais, né? Então, fica aí. E o principal a gente perde, né? Que é a presença de Deus, que é morar com o Senhor na glória. A gente perde isso. Então, para que o Senhor venha ter intimidade com a gente precisa temer ao Senhor, crendo na sua palavra, mostrando obediência, né? Porque a gente muitas vezes mostra a Deus o nosso temor através da obediência. Quem teme ao Senhor é obediente, né? Quem não teme a Deus não é obediente, porque a pessoa não entende quem é Deus. Então a gente precisa entender quem é Deus, né, na nossa vida. Quem é Deus, quem foi Deus, quem é Deus. Que Ele sempre foi e vai sempre ser Deus. Então a gente precisa ter essa certeza que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Você se fortaleça cada dia mais no Senhor, independente de qualquer situação. E que você possa dar frutos, né? Não só ser uma bênção, mas na sua vida, mas na vida de outras pessoas também. Continua a caminhada, se abre para Deus e não resiste, né? Ao poder de Deus. Não existe o amor de Deus, que é melhor e maior do que qualquer coisa na vida. Deus te abençoe. Fica com essa palavra aí, tá? Vou deixar escrito, se você quiser ler, estudar essa palavra mais a fundo, vou deixar escrito aí, tá bom? Boa tarde, uma boa final de tarde aí e um bom início de semana, né? Deus te abençoe. Com Deus.